Boa noite, alunos do primeiro, nem do primeiro técnico. Olha, alguns alunos, poucos, né, me procuraram no meu privado para saber, tirando dúvida que não lembrava mais de equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é um assunto lá do ensino fundamental. Eu acho que vocês viram no 8º ano. Mas é um assunto que a gente tem que fazer uma breve revisão, porque são assuntos que vocês vão precisar durante todo o ensino médio. O estudo da matemática, vocês vão precisar. Então, por isso que eu passei esse exercício de revisão. Mas, como alguns tiveram dúvida, então eu vou resolver algumas questões do exercício que eu passei para vocês terminarem. E eu quero a devolutiva de vocês do exercício. Até agora, só um aluno me devolveu o exercício, certo? Então, equação do primeiro grau. Vamos primeiro saber o que é uma equação. Então, se eu colocar apenas aqui o número 4, isso aqui é apenas um 4, é um número, certo? Na hora que eu colocar uma letra, no caso aqui eu coloquei x, isso aqui ficou um monômio, certo? Então, eu tenho 4x. Esse x é chamado de letra, ou é chamado de variável, ou é chamado de incógnita, certo? Isso aqui é um monômio. Por que monômio? Porque tem um termo só. Mas se eu colocar uma igualdade, igualar essa igualdade a alguma coisa, isso aqui ficou uma equação, certo? Equação, você só pode ser equação porque ela tem uma igualdade e tem uma variável, uma incógnita ou uma letra, certo? Nesse caso, a letra foi um x. Pode ser y, pode ser z, pode ser t, certo? Por que resolver uma equação de primeiro grau, nesse caso? Eu tenho que achar o valor da letra. Então, aqui eu tenho 4 vezes. Observe que aqui não tem nenhum sinal. Se não tem nenhum sinal, é porque é um vezes, é um sinal de vezes que não é necessário eu colocar. Então, 4 vezes x. Mas antes eu quero só chamar a atenção, por que de primeiro grau? Porque o expoente do x é 1. Mas alguém poderia me perguntar, se tivesse agora comigo, tivesse essa oportunidade. Cadê o 1? Não é necessário colocar. Então, quando não tem nenhum expoente, é porque o expoente dessa letra, dessa variável, é 1. Se é 1, é porque é do primeiro grau. Então, essa equação é do primeiro grau, porque o expoente da variável, da incógnita, é 1. Se aqui tivesse 4x elevado a 2 igual a 8, essa equação seria do segundo grau. Se eu tivesse 4 vezes x elevado a 3, seria do terceiro grau e assim por diante. Mas como nós estamos resolvendo do primeiro grau, vamos ficar detido só nessa daqui. Então, o exemplo aqui, eu tenho 4x igual a 8. Aí você diz assim, e como eu vou resolver isso aqui? Encontrar o valor da letra, certo? Nós vamos agora encontrar o valor da letra. Porque se eu tivesse aqui x igual a 5, um exemplo, estava resolvido, não tinha o que mais resolver. Eu já tinha o valor do x, da minha letra. A equação estava resolvida. Mas essa daqui, observe que nós temos aqui 4x. Eu não quero o valor de 4x, eu quero o valor somente de x. Então, o que é que você faz? Você vai isolar, você vai deixar o x, a sua letra, separadamente no primeiro membro. Pode ser no segundo, mas fica mais fácil nesse caso. X igual, olha, observe que eu repeti minha letra, isolei, o x está sozinho, igual a 8, vou repetir o 8. Maria, o que é que eu faço com esse 4? Você sempre passa para o outro membro, nesse caso o segundo membro, com a operação inversa. Então, eu tenho aqui 4 está multiplicando o x, ele passa por... Quem é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Ele passa dividindo, certo? Observem que tem aluno que já fez, eu já corrigi atividades que ele passa subtraindo, entendeu? Mas ele está passando aqui, você tem que utilizar a operação inversa. No caso, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual. Agora, eu faço essa divisão.
Porque eu posso fazer essa divisão aqui, dar um número inteiro. 8 dividido por 4 é igual a 2. Resolvi minha equação. Esse aqui é um exemplo de equação, está resolvido. Mas vamos pegar uma do exercício aqui que eu passei para vocês. Então, nós temos aqui 3x menos 8 é igual a 2x menos 5. Maria, como é que eu vou resolver isso aqui se tem x lá e x no primeiro e x no segundo? Nós vamos juntar os termos semelhantes. Nós chamamos isso aqui termos, ó, um termo, dois, isso aqui tudo é termos. Quem é semelhante? Por que eu chamo de semelhante? Porque eu tenho um x aqui e tenho um x aqui. Então, vamos juntar tudo num membro só. Então, eu vou repetir 3x. Observe lá no primeiro exemplo que eu disse a vocês que quando você troca de membro, você utiliza a operação inversa para mudar esse termo de membro. Então, ó, 3x, ele está aqui no primeiro membro. O primeiro membro é antes da igualdade, o segundo membro é depois da igualdade. Então, repetir o 3x. Observe que depois da igualdade eu tenho 2x. Vou passar ele para o primeiro. Então, ele vem menos 2x. Operação inversa, olha, aqui é mais. Se não tem sinal, é porque o sinalzinho dele é de mais, que não é necessário estar aqui. Então, ele está mais, ele vem para cá menos, igual. Observe que tudo que tinha x, ó, os termos eu juntei no primeiro membro, ó. 3x menos 2x igual. Coloquei minha igualdade. Menos 5 está no segundo, ele continua do mesmo jeito, menos 5. Observe que esse 8 aqui, ele está no primeiro, ele vai passar para o segundo membro. Então, se ele está no segundo, se está no primeiro e eu vou passar para o segundo, eu vou trocar de membro. Então, ele está negativo, ele passou o quê? Positivo. Qual é a operação inversa da subtração? É a soma, a adição, certo? Então, agora aqui, observe que eles são semelhantes. Então, eu vou somar 3x menos 2x, eu tenho 3. É como se eu tivesse 3 bicicletas. E eu vou doar 2 bicicletas, eu vou ficar só com uma bicicleta. Então, ele ficou x. Maria, esse 1 é necessário? Não é necessário, certo? Não é necessário você escrever esse 1. 3 menos 2, você vai subtrair os coeficientes. Voltando, só chamando a atenção, o que é variável, o que é letra incógnita, é a letra. E o número que está multiplicando essa letra, nós chamamos de coeficiente. Então, nesse caso aqui, esses termos são semelhantes. Então, eu posso subtrair, somar, certo? Eu posso mexer com esses dois, eu posso juntar. 3, aí eu pego os coeficientes. 3 menos 2... 1 o quê? X. É como se eu tivesse 3 bicicletas, tirasse 2, eu fiquei com uma bicicleta. Mas esse 1 aqui não é necessário. Então, quando vocês estiverem fazendo outras atividades e tiver uma letra lá, X, Y, T ou Z, e não tiver nada, e eu perguntar qual o coeficiente, você já sabe que é 1. Então, 3x menos 2x igual a x. Igual, olha a igualdade, vou repetir. Menos 5 mais 8. Quem não lembra disso aqui ainda, hein? Vamos lá. Você tem 8 positivo e tem 5 negativo. Você pode fazer isso aqui direto. Tem gente que já tem prática e faz direto. 8 tirando 5 fica quanto? 3. Você resolveu sua equação. Então, x nessa minha equação é igual a 3, certo? Quem tem dúvida aqui, nós vamos fazer o seguinte. Maria, faz jogo de sinal? Não. O jogo de sinal você só faz na multiplicação e na divisão, certo? Sinais diferentes. Observe que o sinal do 5 é menos. O sinal do 8 é mais. Sinais diferentes você subtrai. 8 menos 5, 3. E conserva o sinal do maior valor absoluto. Quem é o maior valor absoluto? 8, que é mais. Então, x deu igual a 3. Vamos fazer outro exemplo de outra questão. Aí vocês aí vão ter letra B, C e D. Segue o mesmo raciocínio disso aqui. Junta os termos semelhantes
deixa y, ou a letra incógnita. No caso aqui, nós temos x, temos a e temos y. Então, você isola, encontra o valor e tudo bem. Vamos fazer outra questão. O exercício 2 diz o seguinte: verifique se x é a raiz dessa equação. Esse aqui é o exemplo 2, então eu vou escrever aqui 2, que multiplica x mais 2, menos 2x, igual a x menos 1. Pessoal, na lista que eu mandei para vocês, que foi para vocês de exercício, tem x2. Tanto faz estar 2 vezes x como está x vezes 2, é a mesma coisa. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera, certo? Então, você só pode escrever assim, na lista de vocês está x2. Quando vocês estudaram lá a expressão, você tinha que resolver primeiro os parênteses. Mas observe esse parênteses aqui. Eu não posso somar x mais 2. Eles são diferentes, são termos diferentes. Eles não são semelhantes. Então, eu vou eliminar esse parênteses fazendo aquele chamado chuveirinho, que é a propriedade distributiva. Ou chuveirinho, que fica mais fácil. Você vai fazer 2 vezes x, você elimina o parênteses, multiplicando pelo valor que está aqui fora. Observe que esse 2 está multiplicando tudo que tem dentro do parênteses. Então, 2 vezes x, 2x. A mesma coisa você vai fazer com esse outro termo. Por isso que a gente chama de chuveirinho. 2 vezes x, 2x. Mais, agora aqui você faz jogo sinal, porque aqui tem um mais que a gente não está vendo. Mais vezes mais, ó, um mais aqui, ó. Mais por mais dá mais. Então, 2 vezes 2, 4. Eliminei o meu parênteses. Menos, agora eu vou repetir o restante. Ó, menos 2x igual a x menos 1. Igualmente, a primeira, voltou para aquela primeira questão que eu resolvi para vocês. Vamos juntar tudo que é semelhante. Então, todo mundo que tiver x, todos os termos que tiver x, eu vou juntar no primeiro membro. Observe aqui, ó. 2x, vou repetir esse aqui, menos 2x. E esse x aqui que está lá no segundo membro, eu trago ele está positivo, eu trago ele o quê? Com a operação inversa. Menos x. Igual. Observe que esse menos 1 está no segundo membro, então eu não mexo com o sinal dele, eu vou só repetir. Esse x eu já trouxe, agora esse 4 eu não mexi com ele, ele não está aqui ainda. Ele está no primeiro membro, eu vou levar para o segundo como? Com sinal contrário. Então aqui está mais, ele vem para cá, menos, certo? Agora eu tenho aqui, olha, 2x menos 2x. Vai ficar 0x, certo? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, isso daqui eu posso cortar, simplificar, dar 0. Não sobrou nada desses dois. Sobrou quem aqui no meu primeiro membro? Menos x igual, vou repetir. Eu tenho aqui dois termos com sinais iguais. Sinais iguais a gente faz o quê? Soma e conserva o sinal da operação. Menos 1 com menos 5, ou menos 1 com menos 4. Então, se os sinais são iguais, eu vou somar 1 mais 4, 5. E o sinal, menos, certo? É como se aqui, vamos considerar esse menos aqui, como se você estivesse devendo uma dívida, negativo, né? Você está no negativo. Você deve R$1 à sua colega da direita e você deve R$4 para a sua colega do outro de frente, certo? Então, quando juntar a dívida, você vai dever 5. Então, vai ficar negativo, que você está em dívida. Maria, terminou? Não. Eu quero o valor de x somente. Eu não quero de menos x. E o que é que eu faço para esse x tornar positivo? Certo? Você multiplica toda a sua equação por menos 1. Certo? Então, menos por menos mais x é igual. Menos por menos mais 5.
Então, o meu x aqui deu igual a 5, certo? Então, essa equação, verifique se 5 é raiz dessa equação. Nós só provamos que sim, certo? Raiz é um valor que torna a sua equação igual a zero. Se você substituir, vai dar igual a zero. Agora vou fazer só outro exemplo para vocês terminarem o exercício. Vamos fazer esse exercício 6. Isso aqui é um probleminha simples. Então, muitas vezes vocês vão se deparar com algum problema que você tem que arrumar a equação. Esse aqui é o mais simples. Então, você tem no exercício 6 o seguinte. Qual é o número? Então, se está perguntando qual é o número, você não sabe qual é o número, então eu vou chamar de x. Ou você chama a letra que você quiser. Então, qual é o número que é multiplicado por 5 é igual a 20? É igual a 20. Eu disse há pouco tempo a vocês que x vezes 5 é a mesma coisa de 5 vezes x. Não altera. É uma equação de primeiro grau? Sim, é equação de primeiro grau. Por quê, Maria? Porque o expoente é 1, nós temos uma igualdade. Então, isso aqui é a equação. Porque tem uma igualdade, temos uma incógnita, que é uma letra, e é de primeiro grau porque o expoente do x é 1. Então, vamos resolver agora. É simples, é igual ao primeiro exemplo que eu fiz. Então, x é igual a 20, está no segundo membro. Esse 5 está multiplicando. Qual é a operação inversa que eu passo ele para o segundo membro? 5. Então, 20 dividido para 5 é igual a 4, certo? Então, x nesse caso é igual a 4 no exercício 6. Aí, nesses outros, vocês vão armar. Tem um aí para inventar, mas ele já está feito. Então, você vai inventar uma questãozinha simples aí no exercício 3. Mas eu espero que vocês tenham entendido o assunto, porque o próximo vai ser de equação de segundo grau, tá bom? Assim, boa noite para vocês, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa.